É, meus amigos, a casa caiu. Tá aí o vídeo do golpe. Sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Vocês estão de sacanagem, né? Ficaram aí mais de um dia inteiro e não param de falar do tal vídeo do golpe. E é isso daí. Isso daí. Daí a mídia teve que fazer toda uma ginástica mental para poder colocar outra narrativa. Jair Bolsonaro defendeu o golpe sem armas em reunião com aliados em 2022. Basicamente ele disse: nós vamos esperar chegar a 23, 24 para CF, depois perguntar por que eu não tomei previdência lá atrás. E não é providência de força não. Não é dar tiro, ô Paulo Sérgio. Não vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso. Ou seja, golpe sem armas. Que golpe é esse? Golpe de quê? De karatê? Os caras foram pra cima até do ex-ministro da defesa porque ele cometeu um crime assim incrível. Ele compartilhou um texto que chamava a eleição de Lula de ruína moral da nação. Meu amigo, se isso for argumento para ser alvo da PF, metade do Brasil vai ser alvo da PF. Foram pra cima também do ex-ministro Anderson Torres, porque ele disse se PT ganhasse todos iriam se... Mentira, ele não mentiu, não é mesmo? O governo brasileiro fecha contas de 2023 com déficit histórico de 230 bilhões. Irmão, literalmente os caras foram até pra cima de padre. Repito, padre! Agora, afinal de contas, vamos entender o que foi de fato essa minuta de golpe. Passado algumas horas da histeria coletiva da mídia da esquerda, a tal minuta do golpe que encontraram lá no escritório do Bolsonaro, e eu confesso que na hora eu falei, pô, se tivesse alguma minuta de golpe, vai deixar no escritório, Bolsonaro? Você é o quê? Você é burro? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o Bolsonaro, ele pediu pro advogado dele a suposta minuta do golpe, para poder entender o que é isso. Ele recebeu essa minuta e imprimiu no seu escritório para poder ler. E aquele documento ficou lá. Então essa tal nova minuta do golpe achada no escritório do Bolsonaro, na verdade é um documento antigo e relevante que já estava na posse da PF, e que basicamente foi impresso lá atrás para o Bolsonaro saber do que se tratava. Agora dá só uma olhada como se é criado narrativas para poder destruir uma pessoa. Escuta. No caso do Bolsonaro, a expectativa é de que cumpram-se todos os trâmites, toda a investigação, colham-se todas as provas e depois de denúncia, julgamento e condenação, aí sim, Bolsonaro preso. Mas por que isso? Há todo um cuidado para não deixar nenhum fiapo de dúvida sobre as provas, nenhum fiapo de dúvidas sobre a aliação da Justiça e do Alexandre de Moraes particularmente. E terceiro, Marcelo, para que a sociedade brasileira vá digerindo a ideia de que o Bolsonaro precisa ser preso. Por quê? Porque o Bolsonaro, apesar de tudo isso, ele é popular. E ele perdeu a eleição de 2022 por uma diferença muito pequena. Basicamente o que ela está dizendo é que há um plano para a população, psicologicamente, né, digerir o porquê o Bolsonaro precisa ser preso. Inclusive, dá só uma olhada nessa matéria jornalística aqui. Já faz algum tempo que está batido o martelo entre a PF e o STF, que é Jair Bolsonaro o grande personagem por trás de toda a trama. A ideia não é prendê-lo nem acusá-lo de imediato, mas juntar todas as pontas de modo que, ao final, ficará claro e evidente seu papel de liderança e mentoria em todos esses esquemas, confidenciaram a coluna sob reserva fontes diretamente ligadas às apurações. Então quer dizer que o órgão julgador tem um plano para poder condenar o investigado? Que loucura é essa? Mas não para por aí. A operação da PF realizada na quinta atinge diretamente as articulações políticas do PL para as eleições municipais desse ano. Isso porque, com as decisões judiciais agora, basicamente o Bolsonaro não pode se comunicar com o Valdemar, que é presidente do partido dele. Como que o Bolsonaro vai fazer eleições municipais sem conversar com o presidente do partido dele? Como? Mas é claro que tudo isso não passa de uma coincidência. Senador vai à PGR para pedir investigação e cassação do registro do PL. Eu falei que era coincidência. Nada articulado, nada simplesmente pensado e planejado. Tudo obra do acaso. E não somente isso, Moraes também proibiu os advogados dos investigados, né, bolsonaristas, de conversar entre si. Nem a OAB engoliu essa. A OAB pedirá que o STF permita que defesas de Bolsonaro e outros se falem. Se as prerrogativas dos advogados, dos investigados não estão sendo defendidos,
que deveriam ser algo básico. Imagina então as coisas mais básicas ainda, como por exemplo a própria decisão. Tá só uma olhadinha. Decisão de Moraes troca 3 vezes a palavra como por corno. Imagina a quantidade de outras coisas erradas que não deve ter nessa decisão. Eu digo juridicamente. E por fim, pessoal, troquei uma conversa franca com o Bolsonaro. Pedi pra ele, falei, olha, abre o jogo. Abre o jogo e me mostra, por gentileza, a minuta do golpe. E ele me mandou.